forma diferente. Então, hoje nós vamos trabalhar, esse slide são funções e polinômios, mas possivelmente vamos ficar apenas com as funções. A gente vai ver operações, né, que são possíveis utilizando vetores e matrizes, né, particularmente matrizes. Então, aqui estão listadas algumas dessas funções. E aqui, por exemplo, o que está dizendo esse slide é justamente está aplicando a função size na variável m, que contém a matriz. Nesse caso aqui, né, está aplicando a função sobre uma matriz m. Mas, nesse caso aqui, está numa matriz P, né, numa variável P. Porque nós entramos aqui com uma matriz, ó, nesse exemplo aqui. Esse aqui é um caso genérico e aqui é um caso específico. Então, como é que funciona? Nós estamos aqui criando uma matriz P, onde aqui está a primeira linha, né? Nós temos um ponto e vírgula, uma primeira linha, uma segunda linha e uma terceira linha. Então, nós vamos, se a gente digitar isso aqui no Scilab, vai aparecer uma matriz de 3 linhas, 3 colunas. Eu vou abrir aqui o meu Scilab, vou mostrar para vocês isso. Então, a gente vai mostrar, né, que aqui no caso, por que eu estou criando uma matriz desse jeito aqui? É porque nós estamos fazendo um exercício, né, de digitar aqui uma matriz composta por 3 vetores, de 3 modos diferentes de entrar com o vetor. Então, existem várias maneiras de se entrar com o vetor, e aqui estão mostradas, existem 4 maneiras, né, aqui estão mostradas 3 vetores. Então, eu vou abrir aqui o Scilab para que a gente possa mostrar isso, né? Eu vou mudar aqui o compartilhamento, vou mostrar para vocês uma outra janela. Vou mostrar aqui. Então, vocês estão vendo aí a minha janela do MATLAB, né? Então, eu vou digitar aqui uma matriz. No caso aqui da slide 4, né? Nós estamos entrando com uma matriz P, onde a primeira linha é 1, 3, 4, né? A segunda linha é 9, 2 pontos, menos 2, 2 pontos, 5, né? Um operador 2 pontos. E depois a terceira linha é através da função linspace, que começa com 6, vai até 8 e tem 3 elementos. Então, se a gente der um Enter, nós temos aqui a matriz já fazendo parte da memória do computador. Então, se a gente fizer aplicar o comando size, que é o comando aqui que a gente vai aplicar, um dos comandos que nós iremos aplicar às matrizes, nós vamos ver, né, aplicando a variável P, desculpa, porque o P é minúsculo e eu fiz maiúsculo, né? Ou não, P aqui é maiúsculo. Então, observem que ele mostrou 3, 3. Tem outra maneira também, que aparece aqui no próprio slide, essa maneira de se fazer aqui, linkou, né, e aplicar o size à variável P. Ele vai dizer quem é a coluna e quem é a linha. Uma outra maneira de se aplicar essa função. Eu vou rolar aqui o slide, porque se eu começar a mudar do slide para o Scilab e vice-versa, eu vou perder algum tempo aqui. Então,
Se vocês puderem estar acompanhando aí pelo slide, aí vocês podem saber do que se trata, né? O que eu estou digitando aqui no Scilab. Ok? Ou vocês preferem também, pode abrir o Scilab também e digitar o mesmo que eu estou fazendo, que eu acho que é bastante importante. Vocês vão praticando o uso do Scilab. E caso tenha alguma dúvida, é só me interromper que eu tiro as dúvidas. Professor, Sim? então, eu tô com o Scilab aberto e eu fui inserir aquele primeiro comando ali que o professor botou para ele montar a matriz, né? Uhum. E para mim ele deu um erro. Ele disse que tem alguma inconsistência com linhas ou colunas. Então, podes apresentar o teu salário, por favor? Posso? Eu já fechei aqui o meu, tá? Eu fechei o meu, gostaria que tu apresentasse para mim, por favor. É que agora eu limpei a tela de comando, mas eu vou tentar de novo para Uhum. mostrar para o professor. Não, volta na linha, na setinha, que ele vai... Ah, tu desse um CLC? É, eu dei um CLC para limpar, Ah, sim. mas aqui eu tinha digitado que P é igual a. Aí abri o Colchete. colchete, aí eu tinha botado os valores, mas agora eu tô sem os valores. Peraí. Tá, Professor, eu consegue. dito para ti aqui, ó. Tu vai digitar, abrir esse colchete. É bom sempre que abrir um colchete ou um parênteses, já fecha ele para não esquecer, né? Isso mesmo. 1, espaço 3, espaço 4, ponto e vírgula, 9, 2 pontos, menos 2, 2 pontos, 5, ponto e vírgula, space, abre e fecha parênteses, dentro do parênteses, 6,8,3. Isso, dá um enter. Ah, agora foi. Eu não sei o que eu tava digitando de errado, mas ele tava dando. Tava escrevendo que tinha alguma inconsistência. Sim, mas qualquer errinho que tu cometa ali, se tu bota uma vírgula ou um ponto no lugar da vírgula, uma vírgula no lugar do ponto, ele vai dar um erro. Ah, entendi. Qualquer tipo de erro dele já reclama. Programação é assim, a gente tem que praticar para poder, assim... Queres ficar, então, digitando para mim? É a Catarina? Desculpa, Isso, Catarina. Queres Catarina. ficar digitando, Catarina, por favor? Pode Pode fazer? ser. Isso aí, já vai praticando e a gente já vai, né, porque tu não estás vendo o slide não, né? Não, eu não tô conseguindo ver. Sim, Aí não, eu. mas no teu computador tu não consegue não, né? Eu não sei o que é que vocês preferem, né, mas... Se o É, professor quiser, pode apresentar e depois eu apresento também. tá, então tá bom, tudo bem então. Então, deixa eu ver. Ok. Então, vamos continuar aqui apresentando os slides. Então, nós tínhamos visto o size. Né? O size, ele dá as dimensões da matriz, mas, ou do vetor também. Né? Vetor, e esse length, ele dá o produto da linha vezes colunas. Né? Depois tu pode. Então, né, vamos supor, se a gente aplicasse a mesma variável que contém aquela matriz que nós entramos na memória do computador, se nós ou aplicarmos essa função len àquela variável que contém a matriz, ele vai dar como resultado 9, porque era uma matriz 3 por 3. Né? Então é uma outra função que a gente pode aplicar. E depois tem esse sum, né? que também se aplicada à variável p, né? Vocês estão vendo meu mouse, né? Estão vendo meu mouse? Tá lá. É porque tá não. Não, Então, professor.
Não? Eu não tô vendo. Não está vendo o mouse? Parece que não está aparecendo aí. Deixa eu tentar fazer de outra maneira, só um pouquinho. Deixa eu apresentar como a guia, ver se é assim melhor. Tá bem clarinho, professor. Tipo, dá pra ver, mas tá bem fraquinho. Né? Pois é, eu não sei se eu posso configurar esse mouse. Eu tenho que passar aqui na minha janela, aí mostra aí. Mas aparece realmente bem. Não sei se dá para configurar isso, tá? Mas vamos lá. Então, se nós aplicarmos essa função à variável que está na memória do computador, o que é que ele faz? Ele soma todos os elementos da matriz. Né? Então, se a gente fizer isso, ele vai somar todos os elementos. Ele faz uma soma. Mas nós podemos ter interesse de somar linhas, ou todas as linhas, ou todas as colunas, e por isso que tem essa função pode ser aplicada com esse outro termo aqui, que é o R, né? Por exemplo, se a gente usar o R, que vem do inglês row, né? Linha, então, o que ele vai fazer? Ele vai pegar a matriz e vai gerar uma linha com a soma das colunas. Então, eu vou ver se eu consigo mostrar aqui para vocês. Eu acho que é mais rápido. Senão, eu agradeço, Catarina, mas eu vou só mostrar uma coisa aqui. Isso aqui demora um pouquinho, né? Eu não gosto de fazer muito isso, porque está demorado. Aqui aparece o mouse bem, né? Aqui no celular aparece uma seta do mouse. Aí ele aparece em preto, fica mais destacado. Então eu vou apresentar aqui, aí se vocês puderem, abram os slides no computador de vocês, eu não sei se vocês conseguem, e conseguem ver a minha janela também, não sei se é possível. Eu tenho 2 monitores, aí eu consigo trabalhar melhor, né? Porque o monitor só da tela do computador é pequeno para a gente fazer muita coisa. Mas então é o seguinte, ó, vamos, deixa eu mostrar aqui. Então, por exemplo, né, eu tenho a variável P aqui. Ó. A variável P contém aquela matriz que nós acabamos de digitar. Então, se a gente fizer sum P, ele vai somar todos os elementos daquela matriz. Se nós fizermos sum... já bem, ó, o resultado está sendo atribuído a NS, né? Tá vendo? Porque eu não atribuía nenhuma variável, né? Agora, se eu fizer P, que é a variável que contém a matriz, e R, de row, né, ele gera uma linha onde cada elemento da linha é a soma da coluna. Nós vamos ter, né, nós vamos ter essa soma aí, cada coluna somada, né, gerando um vetor linha. Se a gente fizer, em vez de row, botar C de column, né, ele vai gerar uma linha, ele vai gerar um vetor coluna, aliás, somando todas as linhas. Então, ele soma cada linha assim, e aí gera esse vetor coluna. Observe, ó. 1 mais 3, 4, 8. Aí depois 9, 6, 16, mais 5, 21. 6, 7, 3, mais 8, 21 também. Então, é uma função que permite fazer isso aí.
Então, vamos seguir. Tem também o PROD, que nós já havíamos visto isso também, esse PROD aqui. Então, por exemplo, aqui a nossa matriz P, então se fizéssemos PROD de P, ele faz o produto de todos os elementos da matriz. Então, vocês podem verificar isso se fizer 1 vezes 9, vezes 6, vezes 3, vezes 7, vezes 7, vezes 4, vezes 5, vezes 8, vão ter aquele valor lá, né, correspondente, que ele vai multiplicar todos os elementos da matriz. Mas também é possível fazer alguma coisa diferente, né, como aquele caso que a gente viu da soma, a gente pode aplicar um produto, né? Quando a gente tem aqui, por exemplo, se escrever prod, aqui a variável e R, né, ele vai gerar, R de row, ele vai gerar uma linha onde os elementos da coluna são multiplicados entre si. Ó, observe aqui, ó. Então, como a matriz de P, ele multiplicou 1 vezes 9 vezes 6, né? 6 vezes 9, 54. Então, deu lá. Agora, 7 vezes 7, 49, vezes 3, né? 49 vezes 3, 147. Então, ele vai fazendo esse produto assim, faz esse com esse e esse com esse, né? 5 diante. Botar coluna, C de coluna, ele vai gerar uma matriz coluna com o produto das linhas. Então, 1 vezes 3 vezes 4 dá 12, assim por diante. Então, é uma função que faz isso, né? Eu não preciso, eu posso, usando as funções, eu consigo executar operações de uma maneira mais rápida, né? Mas eu também posso construir um programinha para fazer isso também. Aqui, vamos ver aqui, o max, né? Nós tínhamos visto isso também. O max, ele gera, ele encontra, né, localiza o maior elemento da matriz. Então, se a gente botar aqui a matriz P, max de P, ele identifica qual é o maior elemento da matriz, né? Mas a gente pode fazer assim, ó, max de P, que é a nossa variável, é row, né? Então, o que ele faz? Ele gera um vetor linha com os maiores elementos de cada coluna. Então, 9 na primeira coluna é o maior número, 7 é o maior número da segunda, e o 8 é o maior elemento da terceira coluna. Se a gente botar C no lugar do R, nós vamos ter um vetor coluna, onde cada elemento é o maior elemento da linha, né? Aqui é 4, aqui é 9 e aqui é 8. Então, nós temos ali esse elemento. Da mesma forma, o min, né, que é o mínimo, a gente também... Vamos estar aqui no pensamento. Nós podemos também espero. Nós temos o min também. Nós temos o min. Vai ser min de P, vai ser 1, né? Mas a gente pode deixar o min da coluna, né, gerando um vetor linha.
Então, aqui estão os valores mínimos de cada coluna, né? Ó, o mínimo aqui é 1, o mínimo aqui é 3 e o mínimo aqui é 4. Ou então, nós podemos criar um vetor coluna com os mínimos de cada linha, né? O mínimo aqui é 1, aqui é 5 e aqui é 6. Tem a média aritmética simples, que é aquele min, né, de P, ele acha a média aritmética da matriz. Mas também pode ser aplicado às linhas e colunas, como a gente vinha visto. E ter, assim, observe que quando a gente cita a linha, a gente tem que botar entre aspas, né? Então, ela achou a média de cada coluna, né? E gerou um vetor linha com a média de cada coluna. Pode ser P, vai gerar um vetor coluna com a média aritmética das linhas. Eu estou rolando aqui os slides, né? Estou só digitando ali no celular, tá? STDEV, ele calcula o desvio padrão. Desvio padrão. E também pode ser por gerando vetor linha, vetor, não dá para fazer, né? E o desvio padrão tem, eu coloquei aqui o endereço do desvio padrão, do conceito, né, que eu achei uma explicação boa. Então, basicamente, o desvio padrão é um erro entre o valor e sua média. Então, cada valor, que tem diversos valores na matriz, então a diferença desse valor, para a média, é chamado de desvio padrão. Se vocês quiserem olhar melhor esse conceito. Também tem uma outra função que acha a diagonal da matriz. Se eu precisar achar a diagonal, a nossa matriz é essa aqui, diag de P, ele diz qual é a diagonal. É 1, 7, 8. Também a gente pode criar reordenação de uma matriz. Eu posso reordenar por alguns critérios, né? Que pode ser aqui no slide 26, eu posso fazer bastante para vocês os slides. Então, mostrar os slides que me dão. Só um pouquinho. Então, vocês têm aí o gsort, né, que é uma função que permite a reordenação de um vetor ou matriz. Então, nós vamos ter uma ordem, né, uma ordem que tem o nome da matriz, né, que é o nome da variável que está na memória do computador. A ordem, ele vai dizer se é padrão, se vai ser ordenamento por linha ou por coluna.
E a direção vai ser o padrão, que é decrescente, o padrão é decrescente, né? E o I, que é o crescente, que é increment, né? E o D é decrement, ou decremento, né? O decrescente, que é o D. Então, nós temos essa ordem de direção que nós vamos especificar aqui primeiro, né? Primeiro nós vamos colocar o nome da variável, depois nós vamos dizer se vai ser ordenamento por linha ou por coluna, e depois a direção, se vai ser crescente, decrescente, ou default, que vai ser decrescente. Default ou padrão, né? Então aqui nós temos o mesmo exemplo, todo esse slide foi utilizada a mesma matriz gerada por esses comandos aqui, né? Então, aqui nós temos o gsort da variável que contém a matriz, e depois o G é o padrão, ou default, né? Então vai ser o padrão, e D de default também, né? Ou seja, vai tudo padrão aqui. Então, como é que ele se comporta, né, no modo padrão. Então, se nós aplicarmos naquela função essa matriz aqui, ele vai fazer um reordenamento. Observe que o reordenamento, né, como é tudo padrão aqui, por exemplo, a ordem é padrão e a direção também é padrão, então ele sempre faz dessa forma. Ele começa do maior em direção ao menor. Num formato que eu tentei representar aqui, como isso acontece, né? Então, ele começa com um número maior e vai descendo, depois se desloca para a direita, desce, se desloca para a direita e desce novamente. É dessa forma que é o padrão, né, de sorte. Então, é aqui, deixa eu ver isso aqui. Agora aqui, deixa eu ver. Tá, agora aqui nós, tá, tudo bem, aqui é o padrão. Agora nós vamos ordem padrão e direção crescente, né? A ordem padrão, a gente coloca lá o G, que é a ordem, né? Tem a ver com se ele vai ordenar por linha ou por coluna, e é crescente, né? Increment. Então, o que ele vai fazer? Ele vai ordenar, como é increment, ele vai ordenar crescente, de forma crescente, vai ordenar todo o meio de forma crescente, né? Desse jeito, de cima para baixo e da esquerda para a direita, de cima para baixo e vai para a direita, de cima para baixo novamente. Então ele faz nesse sentido, de cima para baixo e passa para a próxima linha à direita. Tá certo? Então, vamos ver aqui. Então, no caso, vamos ver aqui, acho que não dá para fazer esses argumentos aqui. Então, isso que nós já fizemos, basicamente isso está sendo feito aqui. E agora, talvez agora esclareça um pouco melhor os padrões aqui. Aqui a nossa matriz inicial está aqui, e aqui está a função de sorte aplicada a essa matriz, e aqui, ó, isso aqui pode algumas vezes causar confusão, porque parece que é ao contrário das outras. É bom observar com atenção aqui, porque ele diz que o ordenamento é por linha, né? Então a ordem é por linha. E a direção, no caso, é decrescente, né? Então observe o seguinte, ó. Ele vai decrementar, mas vamos observar aqui, ó. Ele vai trabalhar por linha. Mas, se vocês observarem, o que ele está trabalhando é coluna. Tá vendo? Essa coluna aqui, ó, 196, ele trouxe para cá de forma decrementando apenas a coluna, tá bem?
9, 6, 1. Ele pegou aquela primeira coluna e trabalhou somente a coluna, de forma a decrementar. Aqui, depois da segunda coluna, ele também fez decrementando, né, do maior para o menor. E depois pegou a terceira coluna e também fez um decremento de cima para baixo, né, porque ele está decrementando. E aí gera alguma confusão, né, porque ele está ordenando por linha, mas o que ele está fazendo é por coluna, né? O comando dele é por coluna. Mas então, assim, para a gente não errar, né, nesse caso de G-Sort, a gente tem que pensar, ele está pedindo a ordem por linha, mas a gente vai fazer por coluna. Então, isso é uma confusãozinha que a gente tem que tomar cuidado, porque ele trabalha assim, né? De qualquer forma, vocês podem ver que ele está ordenando por linha, né? Vocês podem ver que essa primeira linha, ele é a maior linha, os maiores números estão aqui em cima. E aqui no último, os menores números estão aqui por baixo. Então, essa linha contém os maiores elementos, e essa última linha contém os menores elementos. Então, é por isso que ele diz que o arranjo é por linha. Mas quando a gente aplica em transformação, pelo menos quando a gente quer fazer isso, ou quando aplica a função, é como se ele trabalhasse em cima das colunas. Então, por isso que tem que prestar um pouquinho de atenção para não errar esse tipo de operação. E aqui eu simplesmente estou falando disso que eu disse para vocês, né? Não. Na primeira coluna, o maior valor é 9. Na segunda coluna, o maior valor é 7. E na terceira, o maior valor é 8, né? E aí ele faz isso. Ó. Então, nesse último caso aqui, é o menor valor de cada coluna. Isso. Aqui é o mesmo, só porque vai ser incrementado, né? Então, ele vai trabalhar em cima das colunas, né? Mas só porque agora ele vai decrementar. Uma coisa só porque ele vai decrementar. E agora ele vai trabalhar em cima das colunas, a ordem, né? Então, quando ele vai trabalhar sobre coluna, a gente tem que entender que ele vai mexer na linha. Então, observe que, e aqui ele está decrementando, né? Então, ele pegou essa linha aqui, 1, 3, 4, e fez 4, 3, 1. Depois ele pegou a outra linha e decrementou também, 9, 7, 5. Depois pegou a outra linha e decrementou, 8, 7, 6. Então, vocês podem ver que a coluna aqui está maior, aqui está a menor coluna, e aqui tem, desculpa, maior coluna, a coluna média e a coluna mínima. Então, ele reordenou a matriz pela coluna do modo decrescente. Mas, como eu disse para vocês, né, para a gente não cometer esse erro, é pensar do seguinte: se ele diz que está reordenando por coluna, a gente trabalha em cima das linhas da matriz original. E quando diz que reordena por linha, a gente trabalha em cima da coluna da matriz original. Só para, eu acho que, mais garantido que a gente não errar. Então, aqui outras variações, né, da mesma matriz. Aqui a parte incrementando, né, mesma coisa incrementando. Então, ele vai incrementando aqui por coluna, aliás, por linha, né, vai incrementando aqui, ó, 1, 2, 4, como aqui não mudou nada, aqui ele mudou, né, fica 5, 7, 9, aqui também não mudou. Aí aqui é só explicação, novamente.
A matriz inversa, né, porque a gente vai ver que vai ser importante para depois a gente resolver esse sistema de equações. Depois eu vou mostrar para vocês como é que se faz isso. Esse conceito aqui de matriz de identidade eu trouxe desse site aqui. Então, a matriz inversa, a matriz invertível, é uma matriz quadrada, ou seja, possui o mesmo número de linhas e colunas. O produto de uma matriz com sua inversa resulta na matriz de identidade, de mesma ordem, mesmo número de linhas e colunas. Então, aqui, por exemplo, no nosso caso, da nossa matriz, que nós geramos para esse slide, né, que foi essa aqui, se a gente aplicar o inv de P, ou seja, a matriz inversa, vai aparecer esse tipo de matriz aqui. Que matriz inversa não é a matriz transposta, né? A matriz transposta, ele muda a linha por coluna, e a matriz inversa é outra coisa. Como apareceu ali, se a gente multiplicar a matriz inversa pela própria matriz, vai dar a matriz de identidade, que é essa matriz aqui, ó, observe, né? É uma matriz que só tem a diagonal como sendo 1, o resto é 0, né? Se vocês observarem esse número aqui, ó, ele é 0, né? Porque esse D, como a gente já viu, é a potência de 10 elevada a essa potência aqui. Então é 10 elevado a menos 16. É um número muito pequeno. No caso aqui, o Solari considera 0, né? Mas ele não é bem 0, ele coloca ali, mas é um número muito pequeno. Essa é a matriz de identidade, que a gente depois vai ver que ele tem aplicações dentro dessa matriz. Bem, a matriz de zeros também é uma matriz e se usa o comando zeros, né? Aplica zeros naquela variável, né, que contém a matriz, que é essa matriz. Aí o que ele faz? Ele gera uma matriz de zeros na mesma dimensão dessa matriz. Aí o que ele faz? Ele usa a dimensão da matriz para poder gerar essa matriz de zero. Também a gente pode criar uma matriz de zero dizendo quantas linhas e quantas colunas terá essa matriz. Aqui a gente também pode usar o ones, né, que ele gera a matriz de uns. Aqui eu errei, é porque normalmente eu copio esse, porque aqui tem dois quadros de digitação, né, eu copio e colo ele aqui. E aí, como eu copiei do slide anterior, eu esqueci de escrever aqui once. Né? Então, aqui está errado, pessoal. Vou corrigir isso aqui. Então, isso aqui é once, não é zeros. Então, a gente também pode criar uma matriz dizendo qual a dimensão dessa matriz, né? Número de linhas, número de colunas, ele vai gerar essa matriz de uns. Esse I aqui, I também, aqui não é zeros, é I. Então, é uma matriz de identidade, melhor, uma matriz diagonal, né? É matriz de identidade, né? Eu tenho a diagonal comum, o restante dos elementos são zero. Então, a função I também faz isso, né? Aqui, por exemplo, matriz 4x4, né? I 4x4. Esse E aqui é maiúsculo porque é um erro de digitação, né? Eu esqueci de colocar minúsculo, mas o comando é I daquele jeito lá. Tem essa matriz que faz uma geração de números aleatórios, que é o GRAND, né? Então tem esses parâmetros aqui, né? A sintaxe da função é essa. Então, a gente vai especificar quantas linhas e quantas colunas, separado por vírgula, e depois, se a gente quiser que essa matriz defina os seus elementos de 0 até 1, né, fechado para 0 e aberto para 1, então aí a gente usa essa variável aqui, def, def, entre aspas, né, do apóstrofo. Aí ele vai gerar
uma matriz, né? Eu posso mostrar aqui para vocês, né? Tem esse comando def, tem um comando, já vou mostrar aqui para vocês, esse unf. E aí, nós temos que acrescentar o início e o fim. Já vou mostrar para vocês aqui no cenário como é que se faz isso. Então, eu só vou dar um CLC aqui para limpar a janela. E nós temos a nossa matriz aqui, né? Agora nós vamos usar a função grande. Então, grande. Aí a gente vai escrever aqui o número de linhas de 1 para 3 e colunas 4, vamos supor assim, né? E nós vamos querer um número aleatório de 0 até 1. Né? Se a gente digitar aqui, ó, foi uma matriz 3 por 4, e os valores podem variar de 0 até 1, excluindo 1, no caso. Certo? Então, quando a gente quiser de 0 até 1. Mas se a gente quiser um outro valor, aí a gente precisa usar um outro comando, que é esse comando aqui. Ó. Vamos usar a função 3 por 4. Aí a gente usa essa função unf, entre apóstrofo, né? Para dizer qual o início e qual o final. Então vamos dizer que é 109. Certo? Então agora ele criou uma matriz aleatória de 5 até 9. E com a dimensão 3 por 4. A gente pode criar qualquer número. Não princípio, nessa faixa aí. Botou 43 linhas. Eu não queria fazer tanto assim. Isso vai gerar bastante, né? Isso gera bastante. Ok. Tá. E depois nós vamos trabalhar com polinômio. Mas eu trabalhei até esse momento só com matrizes, para não ficar cansativo. Eu tive a impressão que estava cansativo.